o Senhor entregou, está entregando para a igreja de Cristo na terra. Gênesis capítulo 8, versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar só um pouquinho sobre a arca de Noé. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós sabermos um pouco de esperança, vamos saber um pouquinho sobre Noé. Amém? E diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 8, e o versículo de número 6, amém? E diz assim a palavra do Senhor, louvado seja Deus. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, e saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham linguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face da terra. E ele estendeu a sua mão, e tornou-a, e meteu consigo na arca, e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca, e a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eles arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E aconteceu, Noé, que as águas tinham entrado sobre a terra, então esperou ainda outros 7 dias, e ele virou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Bem, louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar nessa noite, exaltando a Jesus, palmas para Noé. Louvado seja Deus, porque Ele é dado toda a honra, toda a glória, e a Ele é dado todo o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, amém? Esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, eu quero falar sobre esperança. Paulo vai nos dizer em Romanos, a esperança é o Senhor. Paulo, ao dizer que Jesus é a esperança, a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo de número 9, e o verso número 5, o escritor Salomão vai dizer que enquanto ainda há vida, ainda ali há esperança. Louvado seja Deus. A Bíblia diz no capítulo 37 e no verso 1 de Ezequiel, a Bíblia vai dizer que quando Israel achava que não havia mais esperança, quando Israel já havia perecido no vale, ali estava um cenário que Ezequiel agora, no mundo espiritual, a qual Deus havia tirado ele do cativeiro e colocado ele agora aqui no vale, pois agora ele vai sair do cativeiro espiritual. O cativeiro que Ezequiel estava passando era para que Deus o colocasse dentro de um vale espiritual. O vale do profeta Ezequiel estava era espiritual, e nesse vale espiritual Israel agora clamava. Mas a Bíblia vai dizer que houve um tempo que Israel não clamou mais. A Bíblia vai dizer que Israel havia dito que a esperança havia acabado, e a esperança
palavra de Deus, ela é presente em todo lugar. Ainda há esperança. E por que é esperança? Jó disse que ainda há esperança para a árvore cortada, pois a árvore cortada ela pode ficar muitos dias ali diante do sol, ela pode secar, ela pode ficar muito seca, ela pode perder até a esperança, ela pode até achar que sim, já morreu. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer assim: quando a árvore seca, ela é uma árvore cortada, ela pode estar até mesmo no meio das águas. Se ela estiver seca, o cheiro da água faz com que um ramo nasça no meio do tronco. Deus está falando com pessoas aqui assim, ó. Você vai nadar em meio ao deserto. Você vai gerar em meio ao seco. Deus está falando com pessoas aqui dizendo assim, ó. É noite de renovo. É noite de renascimento. É noite de novidade. O seco vai ficar para trás. O deserto vai ficar para trás. O tronco vai ficar para trás. O vale vai ficar para trás. A oportunidade vai ficar para trás. O que era morto vai ficar para trás. Mas o tempo novo está chegando. É tempo de vida. É tempo de renovo. É tempo de amor. É tempo de remanescentes. Deus está levantando nessa nova geração remanescentes. Deus está levantando remanescentes no meio do tronco. Deus está levantando mananciais no meio do deserto. Deus está levantando exército no meio do vale. Oh glória, aleluia. Louvado seja Deus, a minha esperança, porque Jesus é esperança, porque Jesus é tudo, porque Jesus é tudo para você, porque Jesus é tudo para Jó. Satanás achou que tinha tomado tudo, Satanás achou que havia ganhado tudo, mas o tudo que Satanás achou que jogou para Jó não era nada, porque o tudo para Jó era Deus na vida dele, o tudo para Jó substituía tudo que ele tinha que ele perdeu, o tudo que tinha na vida de Jó era suficiente para superar as pedras, para superar as lutas, para superar as provas. Que sabe, este ano foi um ano de luta, foi um ano de vale, foi um ano de deserto, foi um ano apenas de tronco seco, foi um ano de sequidão. Mas Deus está dizendo assim: Deus, Ele vai fazer gerar, Ele vai fazer nascer, nascerá. Deus está falando assim: Deus vai fazer nascer, Deus vai fazer gerar, Deus vai fazer gerar algo novo. Deus está dizendo assim: é tempo de novidade. Deus está falando assim, ó. É tempo de ramo. É tempo de ramagens. Quem te viu no trono esse ano vai te ver no ramo ano que vem. Quem te viu no seco vai te ver na água. Quem te viu no deserto vai ver você passar dentro das águas. Deus está falando com pessoas aqui nessa hora dizendo assim: ó, hoje, até o dia 31 de dezembro, até a luz da noite, você grava no tronco. A Deus está dizendo assim: Deus vai fazer nascer, vai ser gerado um ramo no meio do tronco. Isso é o Deus capítulo 11, está dizendo
não vai acreditar. Quem viu você e verá você humano, não vai acreditar, mas verá a glória de Deus. Sabe o que é esperança? Esperança é redenção. Sabe o que é redenção? Redenção é avivamento. Sabe o que é avivamento? Avivamento é tudo que brota no cativeiro. Avivamento só acontece no cativeiro. Redenção só acontece em sofrimento. E renovo só acontece em tempos difíceis, em tempos de dificuldade. É o que a palavra está dizendo aqui. A Bíblia Sagrada vai dizer que Noé e a família dele teve um ano inteiro de chuva, de tempestade, de água, mas nada conseguiu tirar eles da arca. Deus está falando com pessoas que começaram dizendo assim: ó, só quem está na arca sabe o que é estar guardado. Só quem está na arca sabe o que é livramento. Só quem está na arca sabe o que é estar protegido. Só quem está na arca, porque quem está na arca é guardado. Quem está na arca, aqueles que amam é guardado. Quem está na arca, aqueles que amam é guardado. Quem está na arca, até aqueles que são próximos, até aqueles que têm da família, até aqueles que têm da... Ele está guardado. Deus está falando aqui nessa para pessoas aqui. Tem pessoas aqui que Deus está falando contigo, você que ainda não entrou na arca, Deus está falando contigo assim, ó. Entra na arca hoje. Depende de você acreditar. Sabe por quê? Porque Jesus é a esperança. Ele é o verbo. Você sabe o que é verbo? Sabe o que é verbo? A palavra. Mas não é simplesmente a palavra. A Bíblia diz assim: no princípio era o verbo. Por que era o verbo? Porque lá no princípio ele estava, lá no princípio ele tem um presente. E lá no princípio ele foi a causa. E vou provar para você que estava lá. Gênesis 26. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. Façamos. Plural. Ou seja, não é só três que estavam ali. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus estava ali. A palavra estava ali. A palavra disse: vamos fazer o homem. A palavra estava na formação do homem. Antes que o homem fosse formado, a palavra estava lá. A palavra disse: vamos fazer o homem como nós. De forma esfriada. Eu estou dizendo o quê? Façamos o homem a nossa imagem. E a explicação dessa palavra é o quê? Eis que o homem é um de nós. Porque o homem é corpo, alma e espírito. Aí Deus formou o homem. Dois. Deus soprou no homem. No princípio era. E no princípio ele estava. Porque ele estava no princípio. Mas ele ainda é. Ele estava lá. Mas ele ainda continua sendo. E ele é eternamente. Então ele é a palavra que tem o poder no passado, que tem poder no presente, que tem poder no futuro. Ele é a palavra temporal. A palavra
que nós vemos, que nós ouvimos, ela é muito além do que nós ouvimos. Ela é a palavra presente. Ela está presente em todo lugar. Tudo que está acontecendo agora no mundo, tudo que está acontecendo em nossa volta, é a palavra de Deus que fala, se cumprindo. Todos os sinais que apontam para a volta de Jesus, é a palavra de Deus que está lá, se cumprindo. A palavra de Deus está no vulcão, a palavra de Deus está no terremoto, a palavra de Deus está nos céus, a palavra de Deus está na terra, a palavra de Deus está nos sinais, a palavra de Deus está nas leis, ali está a palavra de Deus, ali está a palavra e ele te transformará. A palavra de Deus veio na terra um dia como pomba, como está aqui a história de Noé. E a palavra de Deus agora está procurando na terra para ele pousar os pés. E ele não encontrou, porque a terra estava cheia de água. Aí ele estava dentro da água, achou que a esperança já tinha acabado, agora já era, o mundo acabou, não tem mais jeito.